Atos, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 6. Vamos continuar na história deste capítulo 16, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. E aí vamos, com a graça de Deus, expor esse texto aos irmãos. Atos 16, do 6 até o verso 10. Começando aqui a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Agora, como nós vimos, Paulo está com um companheiro novo, além de Silas. O apóstolo Paulo também, ele está com Timóteo com ele. E percorrendo a região da Frígio-Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Aqui está novamente, irmãos, a comitiva missionária formada pelo apóstolo Paulo, por Silas e por Timóteo. E também, muito provavelmente, eles vão logo encontrar Lucas e vai estar com ele por alguns outros pontos em que eles vão pisar. E essa passagem em especial, ela é muito importante no livro de Atos, porque ela vai descrever, e vocês já devem ter percebido um pouco disso no livro, que essas viagens que o apóstolo Paulo fazia, esse projeto missionário, desde a primeira viagem, a segunda também, e todo o livro, né, e não só Atos, mas toda a história da igreja, ela é governada pelo próprio Deus. Se a gente observar um pouco, foram escolhidos Paulo e Barnabé para pregar o Evangelho na primeira viagem, e eles foram escolhidos pelo Espírito Santo. A igreja, ela ouve a voz do Espírito Santo, ela dá ouvidos ao Espírito do Senhor Jesus e envia Barnabé e Paulo para essa viagem missionária. E por todo o percurso da primeira viagem, eles são dirigidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Eles não estão, de modo nenhum, em posição de tomar eles próprios as decisões, aonde irão, o que farão, como irão agir, mas todo o tempo, em toda a estadia dos apóstolos ali, eles são dirigidos pelo Espírito Santo. É por isso que um autor, escrevendo sobre o livro de Atos, ele disse que o título melhor para este livro não seria Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito de Cristo por meio dos apóstolos. Porque, de fato, são as ações do Espírito que estão apresentadas em Atos. Nós temos aqui o mover, o agir, o poder de Deus por meio do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos do Senhor e dos discípulos do Senhor Jesus. E na segunda viagem missionária, no capítulo 16, nós temos aqui, logo no princípio, quando nós vimos que houve um certo clima entre Paulo e Barnabé, e os dois missionários se dividiram ali por causa da pessoa de João Marcos. Um problema anterior já havia acontecido entre Marcos e o apóstolo Paulo, e agora Barnabé queria levar Marcos nessa segunda viagem. Paulo se recusa e não aceita a presença de Marcos naquele momento,
E aquela caravana missionária se torna duas, como nós vimos no domingo passado. Mas até isso é preciso ver o agir de Deus. O Espírito Santo de Deus estava ali com um propósito definido ao agir dessa maneira e ao permitir que toda aquela circunstância acontecesse. Então nós temos agora Barnabé e João Marcos que seguem para a ilha de Chipre e ali eles levam a palavra de Deus. Embora esse não seja o foco do autor, do escritor Lucas, ele está contando a história da missão que Paulo está à frente, mas aquela caravana de missionários formados, na verdade, apenas por Barnabé e por Marcos, foi para a ilha de Chipre. E Paulo segue no que é chamada a segunda viagem missionária. E ele segue agora com esses dois auxiliares, Silas e Timóteo. E o Espírito Santo está governando toda aquela missão. A princípio, eles tinham o propósito de edificar as igrejas onde eles já haviam passado. Mas nós vamos ver ao longo dessa segunda viagem que esse propósito não era o único propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha muito mais nesta viagem. E eles iriam muito mais longe do que o que haviam pretendido ou o que haviam pensado a princípio. É aqui, nessa segunda viagem missionária, que literalmente a Europa começa a ser evangelizada. Se você olhar para o mapa, nós temos ali o mapa da Europa hoje, mas tem uma parte da Europa que é chamada leste europeu, e mais o extremo leste europeu, ele ainda é asiático, né? Considerado Ásia, é uma mistura, na verdade, né? As pessoas que residem ali, elas se sentem meio europeias e meio asiáticas, porque ele está bem na divisão. E como a cultura daquela região europeia, ali, leste europeu, é muito asiática ainda, eles têm essa confusão entre eles mesmos. Os europeus mais do centro e das outras partes consideram aqueles outros europeus, uns europeus assim, meio asiáticos ainda, né? Até a religião mais predominante naquele lado ali é a religião muçulmana. Então há toda uma conjuntura que leva a isso. Mas a partir da segunda viagem de Paulo, eles vão adentrar no que é o coração da Europa, na Grécia, e da Grécia seguindo para outras partes, como possivelmente Paulo tenha ido até a Espanha mais adiante. Então a Europa, de fato, ela é desbravada pelo cristianismo a partir dessa segunda viagem de Paulo. Isso é muito importante na história do cristianismo, irmãos, porque a Europa é conhecida como o berço do cristianismo. E foi da Europa que saíram todas as grandes missões para evangelizar o restante do mundo todo. Então, o evangelho chegar na Europa trouxe um impacto gigantesco para a igreja do futuro aqui desses irmãos. Então, aquela implantação, aquela base, aquele princípio do evangelho ali na Europa foi de vital importância para a história do cristianismo. E foi dali que Deus espalhou a mensagem salvífica pelo mundo todo. África, América do Sul, América do Norte, Oceania, todas as partes do globo ouviram o evangelho a partir de missionários que saíram da Europa. Isso é muito importante. Bem, então, observe, queridos irmãos, que há um propósito bem definido no Espírito Santo. E há também, além de um propósito, um poder do Espírito que governa estas ações, essa viagem do apóstolo Paulo e seus companheiros. O versículo 6 em diante começa descrevendo, é importante a gente falar sobre isso, uma negativa do Espírito Santo. Veja, percorrendo a região da Frígio-Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aqui é a primeira parte importante. Eles tinham o objetivo de pregar a palavra na Ásia. Paulo, Timóteo, Silas pretendiam, os missionários do Senhor, anunciar o evangelho ali na Ásia. Já tinham feito isso.
mas pretendiam fazer mais, novamente. Mas eles são impedidos pelo Espírito Santo. Você imagina, né, irmãos? Às vezes um irmão não quer pregar o Evangelho, não se sente, por algum motivo, bem para pregar o Evangelho, apto para pregar o Evangelho, com disposição, está sem disposição de pregar o Evangelho, e aí um outro irmão, a igreja, critica esse irmão, chamando, né, de preguiçoso ou de qualquer outro adjetivo, porque ele não quer ir, porque ele não vai. Mas é interessante que aqui é o próprio Senhor do Evangelho que não deixa eles pregarem. Imagine Deus dizendo, não pregue o Evangelho. A gente está acostumado a ouvir Deus mandar você pregar o Evangelho. Mas aqui Deus manda você não pregar o Evangelho. Não pregue o Evangelho na Ásia. Aqui não é simplesmente a história de que o Evangelho não chegou lá. Se tivesse chegado lá, não, aqui Deus está dizendo que não é para o Evangelho chegar lá, nesse momento. Não pregue o Evangelho na Ásia. O Espírito Santo impede. Ou seja, os missionários estavam indo pregar. A missão deles era, sobretudo, confortar as igrejas, mas pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo disse, não pregue. Não pregue. E aí, os missionários, diz o nosso texto, eles vão até Mísia, uma outra passagem. Tentavam ir para Bitínia, também na Ásia, na outra cidade. Tentavam ir para Bitínia, desviaram o seu caminho inicial, quando o Espírito os barra de pregar na direção que eles estão seguindo, eles então resolvem ir por Mísia, na direção da Bitínia, aonde eles queriam também pregar. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Mas o Espírito Santo não permite que eles também na Bitínia preguem o Evangelho. O que estava acontecendo, irmãos, com o Espírito Santo de Deus? Que não deixa os missionários pregar. Se a gente tem isso aqui na nossa circunstância terrena, e um pastor ou outro líder qualquer impede um grupo que está louco para pregar no bairro tal, e o pastor, não vão para ali, não vão para ali, não vão para lá, impede, aqueles irmãos vão sair falando mal do pastor. Ou falando mal da comissão que impediu, seja de quem for. Como é que pode o próprio pastor, a própria igreja, a própria junta de missões impedir, não deixar que essa caravana, essa conjunção de irmãos pregue o Evangelho? E aí vem logo aquela história, nós estamos querendo pregar o Evangelho, estamos sendo impedidos. Mas aqui, mais uma vez eu afirmo, o Espírito Santo, o Senhor do Evangelho, o Senhor da igreja, aquele que salva, é quem impede, é quem não permite que o Evangelho seja pregado. Muitas explicações, irmãos, podem ser dadas por isso, para explicar isso aqui. Conjecturas podem ser dadas. Mas a única verdadeira que eu posso afirmar para os irmãos com toda precisão e verdade é que isto estava nos planos soberanos de Deus. E Deus segue o seu plano. Deus segue o seu planejamento. Lá em Efésios, como nós estamos estudando à noite, o apóstolo Paulo escreveu, o mesmo Paulo que estava aqui, passou por essas experiências todas, escreveu e disse que desde antes da fundação do mundo,
Veja, olha o tempo, se é que a gente pode chamar tempo, antes que o universo fosse criado, o mundo fosse criado. Mas nesse tempo, vamos chamar assim, para nosso entendimento, antes de qualquer coisa, Deus já havia esboçado e concretizado o seu plano eterno. Diz o texto, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E cada uma das pessoas que seriam salvas na face da terra foram escolhidas naquele momento, naquele plano eterno. Aonde os pés dos missionários iam pisar e aonde a voz do missionário seria ouvida, foi traçado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Aonde o evangelho fosse ecoado e ouvidos pudessem ouvir a pregação, foi traçado antes da fundação do mundo. Então isso é soberania de Deus. Isso está no campo do domínio absoluto do Senhor, do Todo-Poderoso, do Espírito que conduz todas as coisas. Mesmo os missionários entendendo e que deveriam pregar ali, naquele momento, naquela hora, naquele dia, não era essa a vontade de Deus. E isso não estava nos planos do Altíssimo. Por isso o Espírito os impede. Eles vão para outro lugar, o Espírito os barra, não permite que o Evangelho seja pregado agora, naquele lugar. E aí então, aquela região da Mísia, o texto diz que eles contornam a Mísia. Imagine um território que eles vão ter que passar por dentro dele, mas aí eles contornam aquela região. O sentido aqui pode ser não literal. Um dos pastores que fala sobre esse texto, John Stott, ele diz o seguinte, que provavelmente a palavra contornar ali não significa literalmente passar por fora da Mísia, mas significa em deixar a Mísia para trás, no sentido de não pregar na Mísia, passar por ela, mas não pregar lá, apenas atravessá-la, pode ser esse o sentido. Também, claro, pode ser literalmente contornar a Mísia, passar por fora da cidade, pode ser ambos os sentidos. Mas é interessante que os missionários, a partir do verso 8, eles passam ali, por dentro ou por fora da Mísia, contornando ou passando sem pregar o evangelho ali, e descem até Troade, uma outra cidade portuária. Eles estão ali em Troade. E durante a noite, verso 9, olhem bem para esse texto, durante a noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um homem macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ali. Veja, eles acabam de ser impedidos de pregar aonde eles queriam pregar. Eles acabam de ser barrados pelo Espírito Santo. E aí então vão para outro lugar, são barrados de novo pelo Espírito Santo. Não preguem. Atravessam uma outra região, seguindo a Mísia, chegam à cidade portuária na beira do mar, ali, Troade é a cidade, e ali à noite eles pernoitam ali, e durante a noite o Espírito dá a Paulo uma visão. O mesmo Espírito que barra Paulo de pregar por 2 vezes, à noite dá uma visão ao apóstolo Paulo. E nessa visão, o apóstolo Paulo vê um homem que está em outra parte. Ele está na Macedônia, cidade de cultura grega. E esse homem, na visão de Paulo, está acenando, pedindo socorro. Passe para cá. Paulo, ajude-nos. Passe para cá. A Macedônia ficava do outro lado
do braço de mar que eles estavam ali em Troa, que eles tinham que atravessar, ou seja, navegar para chegar na Macedônia. Na noite, durante a noite, Paulo vê esse homem. O Espírito lhe dá essa visão. O Espírito lhe mostra um homem clamando: venham, venham, ajude-nos. Olha o texto, irmãos. A expressão, passe a Macedônia e ajude-nos. O homem clama por ajuda. Ele clama por socorro, ele roga. Diz o texto, na linguagem grega, é um pedido quase que desesperado. Rogar aqui na língua original é mais do que um pedido simples. É um pedido com ênfase. É um pedido com desespero. Ajude-nos. É um pedido como quem diz assim hoje: pelo amor de Deus, faça isso por mim. Não é apenas faça isso por mim, mas é por favor, pelo amor de Deus, eu imploro, faça isso por mim. Ajude. Foi assim o pedido que Paulo ouviu. Esse homem da Macedônia. O texto não mostra quem é esse homem. Não diz quem é. Provavelmente seja uma figura que represente os macedônios. Ali o povo da Macedônia. E esse pedido fica no coração de Paulo. Diz o texto no verso 10, assim que teve a visão, durante a noite, ele, após a visão, começa a meditar em tudo que viu. E o texto diz que imediatamente, veja, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O Espírito que barra, que diz, não vá, é o Espírito que diz, prossiga, vá. Lá, na primeira vez em que eles foram barrados, a Bíblia diz, eles foram impedidos. Impedidos pelo Espírito. Na segunda vez diz, o Espírito não permitiu. Mas agora, quando o Espírito permite, o Espírito chama. Venha! O Espírito mostra uma visão, um homem chamando, andem, venham! Ajude-nos! Aquele Espírito que não deixa ir, manda ir, porque ele segue o seu propósito. Ele vai à busca dos seus eleitos. Ele vai achá-los. Cada um, o Evangelho vai encontrá-los. O Espírito vai localizar, vai salvar, vai chamar e vai transformar cada um com a pregação da palavra do Evangelho. Esse é o poder, irmãos, e o plano poderoso que o Espírito Santo de Deus conduz, de modo que os homens que estão à frente do Evangelho são, sobretudo, eles são os instrumentos de Deus nesta grande missão. Nesta grande empreitada missionária. É muito interessante ver esse texto, meus irmãos, porque nós temos logo ali na mesma perícope o Espírito Santo dizendo não e depois dizendo vá. O Espírito que impede é o Espírito que empurra, que envia, que manda ir pregar o Evangelho. E tem mais um detalhe importante. Na visão de Paulo, o homem pede ajuda, rogando, né, como nós vimos aqui, pedindo com muita ênfase, com muita força para que eles fossem, na Macedônia, fossem ajudados. E eles pedem essa ajuda para Paulo, que é missionário. Sabe qual foi a conclusão da visão? Sabe qual era a ajuda que eles estavam pedindo? Veja a conclusão. Concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. A ajuda
era: traga o Evangelho. O que eles precisavam e estavam suplicando era o Evangelho. Isso que o Espírito mostrou que os macedônios precisavam. O Evangelho. Venham, ajude-nos, tragam o Evangelho. Tragam a luz das nações aqui, para nós também. Isso é fantástico, irmãos. Porque quando nós pensamos, muitas vezes, em realizar missões hoje, nós conseguimos ver todo o aparato que as juntas missionárias conseguem realizar, a quantidade de recursos que conseguem angariar ano após ano. E nós temos visto, muitas vezes, uma excessiva preocupação, eu quero dizer excessiva, pontuando que essa preocupação é válida, mas muitas vezes ele sobrepõe a principal, ela se torna excessiva. Uma excessiva preocupação em fazer missões para ajudar as pessoas no sentido físico apenas, provendo escolas, provendo alimento, provendo coisas que são importantes, mas muitas vezes deixando de prover, ou deixando a segundo plano, ou terceiro plano, aquilo que é o coração da missão, a pregação do Evangelho. Na visão, a ajuda que aqueles homens da Macedônia estão pedindo não é física, não é roupa, não é comida, não é segurança, não é casa, não é remédio, é o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo conclui. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes pregar o Evangelho. Era o Evangelho. O que aqueles pobres missionários podiam levar de ajuda naquele momento para um povo tão grande como os macedônios? O que lhes dispunha de auxílio financeiro que eles pudessem levar? Nada. O que eles podiam levar? Eles levaram o Evangelho. E foi para isso que o Espírito Santo estava conduzindo para lá. Para levar o Evangelho. Isso é o mais importante, irmãos. O Evangelho é o mais importante. As outras coisas são necessárias. E nós temos que ajudar. À medida da nossa possibilidade, nós temos que ajudar as pessoas, porque Jesus fazia isso. E nos ensinou a fazer isso. Mas, sobretudo, até em Jesus, o mais importante era a pregação, o Evangelho, a verdade anunciada. Isso é tão importante, irmãos, meditar na prioridade do Evangelho, na missão do Espírito Santo aqui. É tão importante. E quando nós começamos a pensar nos países que absorveram o Evangelho genuíno, a Europa mesmo, que foi evangelizada tanto por católicos quanto por protestantes. A parte da Europa, como por exemplo a Espanha, Portugal e o centro e o norte da Europa, que foi evangelizado por protestantes reformados, houve uma mudança cultural e econômica nessas nações. As nações protestantes são ricas, prósperas, e as nações católicas sempre foram pobres em comparação com os seus vizinhos protestantes. Se você comparar Portugal com outros países europeus de origem protestante, Portugal é pobre, economia fraca. Nada se compara com uma Inglaterra, nada se compara com países que têm uma potência como a Suíça e outros tantos, que têm uma estrutura econômica, cultural muito superior. Eu estou dizendo isso para mostrar que o Evangelho em si, pregado e absorvido, ele transforma um povo.
não apenas no seu sentido espiritual, mas no próprio sentido econômico. As pessoas falam muito de Calvino, mas Calvino, além de teólogo, foi um grande líder político lá na Suíça, em Genebra. E Calvino, ele era um homem considerado pão duro, porque ele pregava a economia, você juntar o seu dinheiro, guarde, use só o necessário. E sabe que essa é uma cultura protestante. É um traço que enriqueceu os países protestantes. Poupar, economizar, gastar o necessário, não desperdiçar, trabalhar muito. São traços da cultura protestante. Então, quando o evangelho foi pregado por outros povos não protestantes, que não traziam esse entendimento, os países absorveram o cristianismo, mas a cultura, a economia e outras condições daqueles povos não foram as melhores. Veja o Brasil, colonizado por católicos, cristianismo católico romano. É uma nação, desde sua origem, de economia falida, corrupta. Isso tem muito a ver, irmãos. O evangelho, como eles vão anunciar aqui na Macedônia, saindo de Troade para a Macedônia, é o poder de Deus para a salvação. Mas ele transforma muito além. Ele salva, mas faz mais ainda do que salvar. Ele muda pessoas, sociedades. Por isso é importante priorizar sempre o evangelho, acima dos bens, do outro tipo de ajuda que também deve ser dada, mas não deve ser a total prioridade. Eles vão fazer isso. Amém. E por último, irmãos, quero destacar mais um ponto nesse texto de Atos. É a inteligência. Você usar a razão. O evangelho, ele é emoção, mas ele também é razão. O evangelho faz você chorar, mas não faz você ficar embrutecido. Estou dizendo que o evangelho, ele provoca fortes emoções em você, mas não rouba a sua inteligência, a sua razão, o seu pensamento. Você não vai agir como uma mula, como um animal irracional, movido só pela emoção, ou como um animal mesmo, pelo instinto. Você vai pensar. Você vai agir com sabedoria. Você vai agir com inteligência. Lembra do exemplo que eu dei do pastor que não permite que algum grupo de irmãos pregue em uma dada situação? Lembram? Muitas vezes isso acontece porque o pastor usa a razão. Não é porque ele não quer que o evangelho seja pregado, porque ele é pastor e quer o crescimento do evangelho, mas ele usa a razão. Vamos ver se ali é o melhor lugar, se nesse momento é mais sábio investir ali, ou caminharmos para outra parte, ou esperarmos e nos prepararmos melhor para executarmos essa obra com muito mais capacidade, potência. De repente a gente começa e não conclui, a gente tem tudo para começar, mas não tem tudo para terminar. E as pessoas muitas vezes empolgadas pela emoção, querem ir, querem fazer, não entendem. Não usam muito a razão para pensar. E às vezes a circunstância é diferente. Às vezes é um grupinho de irmãos que está ali
afoito, não é para pregar numa determinada localidade, mas é uma zona de muito risco naquele momento, de perigo. Naquele momento, o pastor diz: calma, calma, gente. Segurem aí, vamos esperar mais, vamos orar. Porque ele sente o perigo que há. É um heroísmo sem inteligência. Quando você quer ir para uma zona de guerra, sabendo que está em guerra, sabendo que todo dia os bandidos estão matando 10, 20 pessoas, você quer ir lá com a Bíblia pregar, como se fosse um herói sem inteligência. Tem que ter sabedoria. Várias vezes o Espírito barrou Paulo, não foi só aqui. Várias vezes ele foi barrado, às vezes era por causa de perigos. O Espírito disse: não vá. Fechou a porta. Não vá. O Espírito não deixa ir. Então, às vezes, o pastor tem essa visão, ou a comissão responsável pela missão tem essa visão, mas os missionários ali estão querendo ir de qualquer jeito, não pensam, não param para calcular, não é a hora. Às vezes é isso. Então, o Evangelho também é razão. Olha aqui o texto nos dizendo isso. Assim que teve a visão, imediatamente procurando partir daquele destino, concluindo, essa palavra é muito importante no texto, concluindo. Na língua grega, essa palavra, ela traz a ideia de juntar pedaços. Você está juntando tudo. Pega um pedacinho da conversa do irmão ali, pedacinho da conversa do irmão ali, outro ali, pega uma circunstância por lá, junta tudo, analisa e conclui. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, juntando tudo, eu concluo que é melhor fazer isso. O apóstolo Paulo, com os demais que lhe acompanhavam, depois de analisar a visão, analisar as coisas que estavam acontecendo, concluíram, eles juntaram as peças, eles pensaram. A palavra significa isso, juntar várias partes e pensar sobre elas, concluir algo depois de que se debruçou em pensamentos, em reflexões sobre alguma coisa. Então eles concluíram. Irmãos, não é só emoção. Não é só emoção, tem que ter razão no Evangelho, tem que haver análise, tem que haver reflexão, tem que haver pensamento. Porque senão a igreja vai agir como uma mula cega, que caminha para um abismo porque quer caminhar de qualquer jeito, sem pensar, sem refletir. Aqui Paulo nos dá um exemplo, Lucas, na verdade, o autor de Atos, nos dá um momento para refletir na importância de pensar, de analisar, de concluir a partir de pensamentos, e não apressadamente, e não simplesmente pela a emoção que lhe empurra a uma ação, muitas vezes, que vai levar você a se arrepender. Razão é importante na igreja. Por isso nós planejamos, pensamos, temos que agir com prudência, agir com calma, com sabedoria. Muitas vezes nós estamos aqui e damos alguns conselhos para os irmãos, e às vezes os irmãos nem imaginam o quanto foi pensado, analisado, antes que aquela palavra de aconselhamento ou de direção fosse trazida. Tem que pensar, tem que analisar, tem que pesar as partes e não agir nunca apressadamente, afoitamente. As pessoas às vezes agem assim, com aquela bandeira, né? Eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé, eu acredito. Pura emoção. Tem fé, mas não pensa. Tem fé, mas age errado.
desperdiça munição, recurso, vidas, muitas vezes, porque não pensou, porque não analisou, não juntou os pedaços como os apóstolos fizeram, o apóstolo fez aqui com seus companheiros, para analisar e para chegar a uma conclusão bem pensada. É preciso pensar, usar a razão. O Espírito Santo de Deus, ele manda ir, porque ele segue o seu plano traçado antes da fundação do mundo, com tanta sabedoria, mas ele espera que nós também tenhamos a sabedoria dele. Paulo diz que essa sabedoria é fruto do Espírito Santo. Por isso, razão, pensar também. Queridos irmãos, que nosso Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos faça meditar, não só nessa manhã, mas meditar mais acerca destas coisas, do agir sobrenatural, soberano do Espírito Santo em nossas vidas, na igreja, conduzindo os destinos da igreja, direcionando as vidas, muitas vezes fechando portas, abrindo portas. É o Espírito quem faz isso. E concluir, meus irmãos, que diante da direção soberana do Espírito Santo, nós também temos que agir com muita prudência e com muita sabedoria, pensando, tomando as decisões acertadas, depois de juntarmos e pensarmos em tudo que está acontecendo. Essa é a melhor maneira da igreja e dos cristãos individualmente, agir com prudência e agir com sabedoria. Que o nosso Deus nos abençoe com as suas riquezas e a sua graça. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Nós vamos orar e em seguida vamos cantar, exaltar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra e vimos como o Espírito Santo conduz soberanamente os destinos da igreja e as missões no mundo todo. Obrigado, Santo Deus, por estarmos nas Tuas mãos, Pai. Por estarmos em Tuas mãos, estamos confortáveis e seguros, sabendo que o mundo não é dirigido cegamente, mas com sabedoria pelo próprio Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas que o Senhor nos fez passar e por todas as vezes e situações em que nos deparamos, boas ou ruins, mas que nos ajudaram a crescer e a entender e estar mais perto do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor também, porque esta igreja local, Pai, está caminhando na direção do Senhor. E pedimos que nos ajude a tomar ao longo desse caminho as decisões corretas, pensando, Senhor Deus, e agindo sob a influência do poderoso Espírito. Muito obrigado por todas as vidas que o Senhor já trouxe para cá, por todos que o Senhor salvou, por aqueles que o Senhor está edificando e preparando para a Tua obra. Louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos em Cristo Jesus, o soberano Senhor do universo. Amém. Vamos cantar.